Arias desencanta, Palmeiras vence o Botafogo e é o novo líder do Brasileirão. Bahia vence o Bragantino, amplia invencibilidade e continua no G4. Atlético Paranaense bate o Cruzeiro e volta a vencer no Brasileirão. Essas e outras aqui agora comigo, então já chega se inscrevendo no canal, deixando o seu like, compartilhando. Vamos botar esse canal pra torar. Beleza, galera? Sem enrolação, já vamos falar do clássico entre Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. O Palmeiras venceu o Botafogo por 2-1 na noite desta quarta-feira e somou mais 3 pontos na briga pela liderança do Brasileirão. Alan e Arias marcaram para os mandantes, enquanto Danilo diminuiu. Com o resultado, o Palmeiras chegou a 16 pontos e mantém a perseguição na ponta. Do outro lado, o Botafogo segue com 3 pontos e permanece na zona de rebaixamento. Foi o primeiro confronto da 7ª rodada do Brasileirão. Foi a 5ª vitória do Palmeiras na competição. O clube segue no retrovisor do São Paulo, líder do torneio, que encara o Atlético Mineiro nesta rodada. O Botafogo só tem um triunfo até aqui e amarga a 17ª colocação na zona de rebaixamento. A partida marcou o reencontro de jogadores que fizeram história pelo clube e agora vestindo outras camisas. Um deles foi Danilo, ex-Palmeiras, que marcou o gol do Botafogo. O meia levantou as mãos e não comemorou. Do outro lado, Marlon Freitas, hoje no Palmeiras, reencontrou a equipe carioca, onde também fez história. O clima, porém, foi diferente. O volante discutiu com ex-companheiros, entre eles Correa e Marçal. E a confusão se estendeu após o apito final, sendo contida por seguranças. Uma das contratações mais midiáticas do Palmeiras para a temporada, o Arias marcou seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras após 7 jogos. O colombiano fez o segundo da partida ao fintar a defesa e bater na saída de Raul. E a agenda desses dois clubes: ambas as equipes voltam a entrar em campo pelo Brasileirão no próximo sábado, às 16 horas. O Botafogo encara o Red Bull Bragantino no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Mais tarde, às 21 horas, o Palmeiras terá um clássico contra o São Paulo no Morumbi. Então, a equipe do Palmeiras tem esse clássico paulista contra a equipe do São Paulo no Morumbi. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desta vitória da equipe do Palmeiras sobre o Botafogo no Allianz Parque. Beleza? E vamos mudar de assunto, vamos falar do Bahia. O Bahia bateu o Bragantino por 2-0 na noite desta quarta-feira e conquistou a primeira vitória na casa de apostas Arena Fonte Nova nesta edição da Série A. Em dia de estreia do novo uniforme, Luciano Juba e Eric balançaram as redes no primeiro tempo e ampliaram a invencibilidade do tricolor no Brasileirão. Já o Massa Bruta chegou a 5 jogos de jejum. A vitória leva o Bahia à terceira posição
com 14 pontos conquistados em 6 jogos, uma vez que o tricolor tem um jogo atrasado contra a Chapecoense. O Bragantino, por sua vez, estacionou nos 8 pontos e está na está na 10ª colocação. A tabela, no entanto, ainda pode ser alterada nesta rodada, que termina nesta quinta-feira. E a agenda desses dois clubes, a equipe do Bahia vai a Belém para enfrentar o Remo neste domingo, em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16 horas no Mangueirão. Um dia antes, no sábado, o Bragantino pega o Botafogo no mesmo horário no estádio Cícero de Souza Marques. Então, uma belíssima vitória aí da equipe do Bahia, né, sobre o Massa Bruta, sobre a equipe do RB Bragantino. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desta vitória do Bahia, que continua no G4 do Brasileirão. Vamos mudar mais uma vez de assunto, falar do último assunto do vídeo. O Atlético Paranaense venceu o Cruzeiro por 2-1 na noite desta quarta-feira, na Arena da Baixada, em confronto válido pela 7ª rodada do Brasileirão. Mendoza abriu o placar para o Furacão antes do primeiro minuto de partida. Pouco depois, Viveiros sofreu pênalti e converteu aos 10. Villarreal descontou para a Raposa aos 12 minutos do segundo tempo, fazendo valer a força da Arena da Baixada. O Atlético Paranaense derrotou o Cruzeiro por 2-1 na noite desta quarta-feira. Os gols da partida foram marcados apenas por colombianos, Mendoza e Viveiros para o Furacão, e Villarreal descontou para a equipe do Cruzeiro. Com o resultado, o Atlético Paranaense chegou aos 10 pontos e ocupa momentaneamente a 7ª posição. Já a equipe do Cruzeiro, por sua vez, afunda na tabela e é o lanterna com 3 pontos em 7 jogos. Que isso, cara? Que situação da equipe do Cruzeiro. Com o resultado, o Atlético Paranaense sobe para a 7ª posição no Brasileirão, agora com 10 pontos. O Cruzeiro, como eu falei, segue na zona de rebaixamento em 19º lugar com apenas 3 pontos somados. Na 8ª rodada do Brasileirão, ambos os times entram em campo no domingo às 16 horas. O Atlético Paranaense tem o clássico contra o Curitiba na Arena da Baixada. Enquanto isso, o Cruzeiro recebe o Santos no Mineirão. E teve reações antes do clássico. O Atlético Paranaense volta a vencer o Brasileirão depois de 3 rodadas. Vinha de derrotas para Fluminense, Cruzeiro e empate com o Bragantino. A reação vem em momento oportuno. No domingo, o Furacão tem clássico contra o Curitiba na Arena da Baixada. Isto pela 8ª rodada. Então, vitória aí da equipe do Atlético Paranaense em casa, né? E mais uma derrota da equipe do Cruzeiro, cara. Mais uma derrota do Cruzeiro, que acabou de demitir o técnico Tite, né? Ontem demitiu o técnico Tite, então o Cruzeiro está com um técnico interino, está em tratativas ali, podemos falar assim, com o Jorge, né? O Arthur Jorge,
que está no Al Rayyan, lá do Catar, né? Tentou o Felipe Luiz não quis, aí foi atrás do Arthur Jorge. Então tá nas tratativas ali com o Arthur Jorge. Também estava sondando ali o Gallardo, né, que era do River Plate, era técnico do River Plate, mas colocou como principal aí plano B, já que o plano A, na minha opinião, era o Felipe Luiz, plano B, o Arthur Jorge. Mas não vai ser muito fácil tirar de lá não, né? Vai ter que soltar uma graninha aí o Pedrinho Lourenço. Beleza, galera? O vídeo de hoje foi esse. Quem não é inscrito no canal, galera, chega aí, se inscreve no canal, dá uma força pra nós aí. Vamos botar esse canal pra torar. Beleza? Tamo juntos, até o próximo vídeo.